Os cientistas no ano passado tentaram trazer uma espécie extinta de volta à vida, os lobos terríveis, um projeto feito pela Colossal Bioexscience. Mas além dos lobos terríveis, que tem no vídeo no canal e deixarei um card acima sobre os lobos terríveis trazidos de volta da extinção, ela quer trazer mais 3 espécies de animais extintos, os mamutes lanosos, dodôs e os tilacinos. E no vídeo de hoje irei falar sobre a motivação, sobre os animais e muito mais sobre a nova era de extinção dos animais extintos. Então, bora lá! Começando pelo mamute lanoso, os mamutes estão sendo considerados possíveis para novos projetos da Colossal, entre esses animais de volta à vida. Os mamutes lanosos ou mamute lanudo, com o nome científico Mammutus primigenius, em um porte próximo ao do elefante africano, embora seja mais próximo do elefante asiático. Habitam regiões frias da Sibéria e Alasca, na região norte do globo. O mamute é, junto do T-Rex, um dos animais extintos mais famosos da história. Ele possui pelos densos e grossos, ideais para viver em climas frios e com nevascas, algo bem comum na América do Norte e outros locais asiáticos, principalmente na área do gelo. A Colossal Bioexsciences querem trazer esse animal gigante de volta à vida, mas por que disso? O motivo é o objetivo principal de restaurar o ecossistema da tundra ártico para combater a crise climática. Os cientistas afirmam e acreditam que esses enormes animais podem pisotear e compactar o permafrost, evitando a liberação de grandes quantidades de metano e carbono que aceleram o efeito estufa, criando o aquecimento global. O permafrost é um tipo de solo, rocha ou sedimentos que permanecem congelados a 0 graus ou menos por 2 anos ou mais, e estendendo-se por camadas profundas do hemisfério norte, compostos por terra e matéria orgânica acumulada ao longo de milênios, funcionando como um freezer natural, no qual ao derreter libera grandes quantidades de gases tóxicos ao efeito estufa, devido a materiais orgânicos congelados e outros. Os mamutes estão sendo hibridizados como os lobos terríveis do ano passado, utilizando DNA de mamute lanoso extraído de múmias conservadas no permafrost, inserindo em células de elefantes asiáticos que possuem cerca de 99,6% de compatibilidade com os mamutes lanosos para criar um animal adaptado ao frio. No passado, os mamutes eram bem úteis no equilíbrio do planeta, derrubando árvores e fertilizando o solo, embora seja debatido por muitos sobre questões éticas e manipulações naturais em reintroduzir animais extintos no mundo atual. Mas além dos mamutes, temos a ave mais carismática que já existiu, o dodô. O dodô, conhecido cientificamente como Rapus cuculatus, é uma das aves extintas mais icônicas da história da humanidade, originária das Ilhas Maurício, no Oceano Índico. Essa ave não voadora pertence à família dos Columbidae, a mesma dos pombos, e evoluiu em isolamento por milhões de anos, desenvolvendo características únicas que a tornaram vulnerável à chegada humana. O seu nome dodô provavelmente deriva do holandês, do dododars, que significa bobo ou tolo, referindo-se à sua docilidade e falta de medo de predadores, já que na Ilha Maurício não existiam predadores naturais deles. Por isso eles não tinham medo de nenhum animal e também eles não tinham um senso de defesa, já que eles não precisavam utilizar isso, já que, como eu já citei antes, não existiam predadores naquela época para ele. Com cerca de 62 a 75 centímetros de altura, com aproximadamente o tamanho de um grande peru doméstico, o dodô pesava entre 10 a 18 kg na natureza. A sua estrutura era robusta, um corpo arredondado e pesado, com plumagem cinza acinzentada ou parda. O dodô habitava florestas densas de Maurício, desde o Pleistoceno, mas a sua extinção ocorreu rapidamente entre 1662 e 1690, menos de 100 anos após a chegada dos holandeses, em 1598. Os marinheiros caçavam eles por carne, que era descrita como gordurosa, mas saborosa, enquanto espécies invasoras como ratos, porcos, gatos e cães predavam ovos e filhotes. O dodô punha apenas um ovo grande no solo, sem camuflagem. A desnutrição de habitats por desmatamento para plantações de cana-de-açúcar acelerou ainda mais o colapso da extinção. Ele era um onívoro oportunista. O dodô se alimentava principalmente de frutas caídas como o tambalacoque, sementes duras, nozes, raízes, brotos e bulbos, além de invertebrados como larvas, caracóis e cupins. O seu papo grande armazenava alimentos e gastrólitos, moíam cascas grossas do estômago, ajudando a digestão e dispersão de sementes via fezes, essencial para a germinação de plantas endêmicas. Sem ele, 17 espécies de vegetais de Maurício estão criticamente ameaçadas de extinção, incluindo a própria tambalacoque, com apenas 13 árvores maduras restantes. A Colossal Bioexscience, fundada em 2021 por Ben Lam e George Church,
prioriza o doutor em sua missão de desextinção seletiva, ao lado de mamutes, tilacinos e lobos terríveis, usando DNA nuclear extraído de ossos de 300 a 1000 anos atrás, sequenciado em 23 com 95% de completude, e ditam células geminativas primordiais da pomba nicobar, a aparente viva mais próxima do dodô, com 90% de similaridade genética, inserindo 50 a 100 genes do dodô para recriar traços como tamanho grande, um bico curvo, asas curtas, pernas robustas e plumagem. Em 2005, anunciaram avanços linhagens celulares viáveis em embriões híbridos, testados em úteros artificiais ou galinhas surrogadas. A meta são filhotes viáveis até 2028 ou 2030, para a reintrodução em Maurício e ser restaurado a biodiversidade. Mas por que eles querem reviver esse animal? O foco é a restauração ecológica. Os dodôs dispersariam sementes de plantas insulares perdidas, regenerando florestas degradadas. Maurício perdeu 90% da sua cobertura original. Eles controlariam sementes invasoras e enriqueceriam solos com fezes ricas em nutrientes. Os benefícios indiretos incluem o turismo sustentável, educação ambiental e spin-offs para a conservação de aves ameaçadas. Mas um dos animais mais famosos e extintos pelo homem, o famoso tigre da Tasmânia, no caso o tilacino. Conhecido cientificamente como Tilacino cenocephalus, também chamado de tigre da Tasmânia ou lobo da Tasmânia, é um marsupial carnívoro extinto que habitava a Tasmânia, Austrália continental e Nova Guiné. Esse animal icônico, com a aparência de cão médio, mesclada a listras de tigre, evoluiu isolado por milhões de anos, como predador de apes em ecossistemas insulares, desenvolvendo traços únicos em um mamífero placentário. Apesar de ser um marsupial, o seu nome tilacino vem do grego tilax, que significa bolsa, e cenocephalus, que significa cabeça de cão, refletindo sobre sua bolsa marsupial e um focinho canino. Embora ele seja um marsupial, ou seja, ele é mais próximo dos cangurus do que dos canídeos, como lobo cinzento, lobo-guará e cães domésticos. Com um comprimento total de 1,8 a 2 metros, incluindo a cauda de 50 a 65 centímetros, ele tinha uma altura nos ombros de 60 a 70 centímetros, similar a um pastor alemão médio, e um peso de 15 a 30 quilos, com machos sendo maiores que as fêmeas. Ele é nativo há pelo menos 4 milhões de anos. O tilacino declinou com a chegada dos humanos aborígenes há 40 mil anos atrás na Austrália, mas sobreviveu na Tasmânia até o século XIX. A sua extinção continental ocorreu por competição com os dingos reproduzidos há 4 mil anos atrás, enquanto na Tasmânia, isolada sem dingos, prosperou até os europeus chegarem em 1803. Os caçadores coloniais começaram a caçar e colocar valor em suas cabeças, por supostamente atacar ovelhas, embora preferissem presas nativas, matando milhares. Doenças como a sarna e perda de habitat por fazendas agravaram bastante. Como predador de topo, solitário e noturno, controlava superpopulações de herbívoros, prevenindo sobre pastoreio, erosão e incêndios excessivos. Promovia a diversidade vegetal ao permitir regeneração. A sua extinção causou efeito cascata. Explosão de presas levou à degradação de habitats, declínio de plantas nativas e surtos de doenças como câncer facial transmissível no diabo da Tasmânia. A Colossal prioriza o tilacino em sua missão de desextinção seletiva, ao lado de mamutes, dodôs e lobos terríveis. Eles sequenciaram o seu genoma de alta qualidade de espécimes em museu, alcançando 99% de completude. Em 2022 e 2023, editaram células germinativas primordiais do dunarte de cauda gorda, o marsupial parente vivo mais próximo, com 75 a 90% de similaridade genética, e inserindo 300 genes no tilacino para recriar listras, mandíbula ampla, bolsa reserva, pelagem, olfato aprimorado e porte grande. Em 2025, anunciaram 300 edições genéticas bem-sucedidas em linhagens celulares, embriões híbridos viáveis em úteros artificiais de marsupiais e testes de gestação em dunartes surrogadas. A meta são filhotes de até 2028, uma quarentena em cativeiro e reintrodução na Tasmânia restaurada. Além de demonstrar maestria em biologia sintética para mamíferos marsupiais, o foco é reequilíbrio ecológico. Os tilacinos restaurariam o controle de presas invasoras e nativas, revertendo cascatas tróficas que degradam 50% das savanas tasmaníacas, reduzindo incêndios e restaurando a biodiversidade vegetal e invertebrada. Os benefícios incluem a proteção ao diabo da Tasmânia, o turismo ecológico regulado e ferramentas spin-off para editar marsupiais ameaçados contra patógenos, secas e predadores invasores. Os críticos debatem ética, riscos de hibridização e se desviam de conservação atual, mas a Colossal enfatiza que spin-offs salvam a espécie vivas e provam reparação humana. Mas então, esses são os animais que literalmente estão mais próximos da desextinção, galera.
que estão próximos de serem trazidos de volta à vida. Mas então, o que achou desse vídeo? Se você gostou, deixa seu like e se inscreve no canal, pra gente bater 15 mil inscritos até final do ano, beleza? Mas então, muito obrigado por ver o vídeo até aqui, se inscreva, comente e deixe o seu like. Mas então agora, falou!